Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 13 de novembro. Campos mantém fase verde por mais uma semana e Vigilância em Saúde desmente a possibilidade de um novo lockdown a partir de segunda-feira. Eleições 2020. Quase 800 pessoas disputam as 25 cadeiras da Câmara de Vereadores e 11 candidatos desejam a vaga de prefeito de Campos neste domingo. E mais, Estúdio da Plena TV recebe os ajustes finais para a cobertura da apuração neste domingo a partir das 16 horas com todos os detalhes da votação em Campos e região. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Folha 1. A Prefeitura de Campos prorrogou por mais uma semana o nível 2 fase verde do Plano de Retomada de Atividades Econômicas e Sociais. O novo decreto foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial nesta quinta-feira. E, com o aumento no número de casos, circulou na cidade a notícia de que a Prefeitura decretaria um novo lockdown a partir de segunda-feira que vem. A informação foi desmentida pela diretora da Vigilância em Saúde, Andréia Moreira, através de um vídeo. Vamos conferir. Diante das fake news noticiadas nos últimos dias, em nome da Vigilância em Saúde, venho comunicar à população que realmente está havendo um aumento do número de casos de Covid, sendo que a grande maioria são casos leves, que estão procurando o sistema de saúde e que a Vigilância já se encontra em alerta há mais de 4 semanas em relação à ocupação de leitos na rede privada. Isso vem ocorrendo principalmente por conta de pacientes clínicos, não de CTI, mas que nós estamos bem atentos, principalmente em relação ao número de pacientes que estão procurando o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. Lá nós estamos mantendo uma média em relação a 6% de internação, isso vem desde setembro. Não há modificação em relação a isso e também em relação a casos graves. Venho também colocar que a vigilância é extremamente técnica e não política e por conta disso desenvolvemos uma análise bastante criteriosa, estatística, para nos manter em fases e no momento estamos em fase verde. Logo, não haverá lockdown na segunda-feira. E agora, vamos aos números da pandemia. A Prefeitura confirmou ontem 85 novos casos de Covid e um óbito. Segundo o boletim epidemiológico, 9.609 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. No município, são 438 óbitos confirmados e o Departamento de Vigilância e Saúde investiga 24.584 casos de síndrome gripal e 96 de síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, 8.076 pacientes já se recuperaram do vírus. E agora nós vamos aos números da região. As 22 cidades do norte e noroeste agora contabilizam um aumento mais lento no número de óbitos, mas os novos casos de Covid ainda seguem em crescimento. Com as atualizações dos dados, as regiões passam a somar 1.084 mortes, 37.608 infectados e 34.471 pacientes recuperados do vírus. Os números do final de semana, assim que divulgados, serão reproduzidos no portal Folha 1. Seguindo com o noticiário, membros do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos, o Ciprozep, se reuniram em um novo protesto na manhã de hoje no Boulevard Francisco de Paula Carneiro. A ação trouxe a tentativa de chamar a atenção da população e arrecadar mantimentos para aposentados e pensionistas que tiveram apenas 50% dos seus salários referentes a outubro pagos hoje. Segundo a presidente do Ciprozep, Elaine Leão, o valor total da folha de pagamento é de R$15 milhões e apenas metade desse valor foi pago. Entretanto, segundo Elaine, os repasses que entraram no Previcampus foram de 11 milhões. A equipe de reportagem da Folha entrou em contato com a Prefeitura e aguarda uma resposta sobre o caso. Agora nós vamos falar de saúde. O mês de novembro é dedicado à conscientização contra o diabetes. O Dia Mundial da Doença será celebrado amanhã e, por isso, nós do Folha 1 vamos abrir espaço para a endocrinologista Afife Ibrahim Kianafes nos falar sobre a importância dos cuidados dessa doença tão silenciosa. Vamos conferir o vídeo que ela nos enviou. Olá, sou a doutora Afife, endocrinologista. Estou aqui para a gente falar sobre um assunto muito importante, porque a incidência está sendo cada vez maior no mundo inteiro, que é o diabetes.
ou seja, é o aumento do açúcar no sangue. E a diabetes é uma doença crônica, ou seja, de longo tempo, e que pode aparecer desde o nascimento até os 18 anos, configurando diabetes tipo 1, principalmente, que é o insulino dependente, e o tipo 2, que é o tipo de diabetes do adulto, que é uma deficiência, é uma insuficiência relativa da produção de insulina. O tipo 1 é uma ausência da produção de insulina, e o tipo 2 é uma diminuição da produção da insulina. E a essa diminuição da insulina cria a doença diabetes, porque faz com que aumente o nível de açúcar no sangue. Então, é uma doença extremamente importante que muitas vezes não é bem diagnosticada, porque ela é muito, assim, como é que fala, irregular. Tem vezes que esse açúcar está mais alto, tem vezes que está mais baixo, então essa glicose varia muito. E o exame da glicose no sangue, que é o exame de sangue, que é para se fazer um diagnóstico, quando vê que a pessoa está comendo muito, perdendo peso apesar de comer, bebendo muita água e urinando muito, é a tríade característica do diabetes. Então, o tratamento, quando esse diabetes é uma falência total da produção de insulina, não existe insulina, só existe um tratamento, que é a administração de insulina por via injetável. E o tipo 2, que é do adulto, é uma deficiência relativa de insulina, que aí vai gerar a obesidade, é uma das causas mais comuns desse tipo de diabetes. E a hereditariedade também, história familiar com gente diabética. Então, quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor vai ser melhor para evitar essas complicações chamadas complicações crônicas. Então, com isso, para poder verificar, observar e fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Interessante explicação da doutora Fifi, e é verdade, todo cuidado é pouco para descobrir o mais cedo possível o diabetes, tratá-lo e ter assim uma boa qualidade de vida. Bom, chegou a hora de falarmos do assunto do momento, as eleições 2020. E a poucas horas da votação, muitas indefinições movimentam o cenário da disputa aqui em Campos. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade não acatar o recurso da chapa composta por Vladimir Garotinho do PSD e Frederico Paes do MDB, mantendo o indeferimento das duas candidaturas à Prefeitura de Campos. Agora, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, Frederico afirmou que está confiante em uma vitória em Brasília e que o recurso no TRE foi para o esclarecimento da decisão inicial. Então, vale lembrar que no dia 30 de outubro, o TRE decidiu reverter a decisão de primeira instância e indeferir a candidatura de Frederico, com base no pedido de impugnação feito pelo candidato a prefeito Dr. Bruno Calil, do Solidariedade. Os desembargadores entenderam que Frederico não deixou a direção do Hospital dos Plantadores de Cana dentro do prazo legal. E como o prazo para a troca do vice já acabou, toda a chapa Vladimir-Frederico acaba sendo indeferida por causa da irregularidade que o empresário teria cometido. Mas, segundo o advogado João Paulo Granja, que foi consultado pela Folha, a campanha de Vladimir e Frederico pode continuar normalmente até o esgotamento dos recursos no TSE. E mais uma apreensão de dinheiro após denúncia de compra de votos foi registrada aqui em Campos. Nesta quinta-feira, fiscais do TRE cumpriram mandado de busca e apreensão contra o candidato a vereador Luciano Riulu, do PDT. Na residência dele, com buscas também em veículos, inclusive de um filho, foram encontrados cerca de R$16 mil em espécie. Também foram encontradas anotações com nomes de pessoas e, na frente desses nomes, valores distintos. Chamou a atenção o fato de algumas anotações em cadernos e folhas soltas constarem nomes de eleitores com as suas respectivas zonas eleitorais e sessões de votação. O blog do Arnaldo Neto, hospedado no portal Folha 1, que divulgou essa notícia em primeira mão, ainda não conseguiu contato com o candidato, mas mantém espaço aberto para que ele comente o caso. O material foi apresentado à Polícia Federal de Campos e ficou apreendido, mas ninguém foi preso.
E conforme informação divulgada pelo blog de fato do jornalista Aldir Salles, hospedado no portal Folha 1, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação pedindo a inelegibilidade do candidato a prefeito Dr. Bruno Calil do Solidariedade e de seu vice pastor Heber Silva do DEM. O promotor José Luiz Pimentel Batista entende que o ex-comandante do 8º BPM, tenente-coronel Fabiano Santos, está utilizando seu cargo público para promover a campanha eleitoral de Calil. Fabiano Santos chegou a ser lançado como candidato a prefeito pelo PSL, em seguida mudando para a função de vice na chapa de Caio Viana do PDT, mas acabou sendo substituído pelo oficial dos bombeiros Gilmara Gomes. No entanto, desde então, o policial militar, que retornou às suas funções na corporação, vem participando de reuniões políticas e declarando apoio para Bruno Calil, o que configuraria o uso do cargo público para a promoção de um candidato. Isso segundo a análise do MP. Em nota, Fabiano afirmou que não cometeu nenhuma irregularidade e que expressou apenas uma opinião pessoal. O blog, de fato, espera um posicionamento dos outros citados e, é claro, vai divulgar as notas caso eles se pronunciem. Nós agora vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos ainda falando das eleições. Você vai ver que o estúdio da Plena TV já está preparado para o especial Folha 1 Eleições neste domingo às 16 horas ao vivo. Nós voltamos em 2 minutinhos. Até já!